Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo é a história do Plano Real. Vamos te contar sobre a importância histórica deste plano econômico, para que ele foi criado e, claro, vamos abordar o contexto em volta da criação do Plano Real. Desde a Era Vargas, principalmente no final dos anos de 1930, a dívida externa do Brasil estava se acumulando. Vargas então implementou o Projeto Nacional de Desenvolvimento para reduzir a dependência de importações de produtos industrializados, visando combater o déficit comercial. Esta política de industrialização foi continuada por Juscelino Kubitschek durante o seu governo entre 1956 e 1961. A receita era substituições de importações através de uma industrialização pesada, pegando empréstimos no exterior, e a dívida externa assim continuaria subindo. Durante a década de 1970, já no regime militar, mais precisamente em 1973, os países árabes exportadores de petróleo embargaram suas exportações aos Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países, afetando diretamente a frágil economia brasileira. Quando o processo de abertura política começou no Brasil, a confiança do investidor estrangeiro nas economias latino-americanas era baixíssima, pois em 1982 o México suspendeu e adiou pagamentos da sua dívida pública, e claramente os investidores temiam que o Brasil fizesse o mesmo, ou então daria um calote. Neste momento, a inflação no Brasil estava em torno de 100% ao ano. Você achou isso muito? Mas vai ficar ainda pior mais para frente. O Brasil, que emergiu depois do regime militar, era um país com uma ampla desigualdade social. Economicamente estava em frangalhos, fazendo com que os mais pobres e vulneráveis sofressem mais. Em 1989, durante o Consenso de Washington, no qual um grupo de instituições financeiras estabeleceriam um conjunto de soluções para os problemas econômicos dos países em desenvolvimento. O neoliberalismo, então, começaria a influenciar a América Latina. Durante o governo Sarney, primeiro presidente civil após a queda dos militares, também durante o governo Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto após a ditadura do regime militar, a inflação chegaria aos exorbitantes, acreditem se quiser, aos 6.800% ao ano. Num exercício bem rápido, um produto, por exemplo, que custasse o equivalente a R$1, em um ano depois custaria perto de R$68. Diante deste cenário caótico, o governo Collor apostaria no congelamento de preços. Os planos Collor 1 e Collor 2 fracassaram, assim como o confisco das poupanças em 1990. E isto terminou de colocar uma pá de cal no capital político de Collor, contribuindo fortemente para o seu impeachment. Em 1992, seu vice assumiria, o Itamar Franco, e a partir daí começaria a ser desenvolvido o Plano Real. Mas antes de eu entrar mais a fundo nos detalhes da criação do Plano Real, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. Acione o sino das notificações, compartilhe este vídeo com os amigos e dê um like também neste vídeo, porque as suas inscrições e as suas curtidas são importantes para o nosso crescimento, desenvolvimento e melhora. Desde já eu conto com a sua ajuda. Itamar Franco, quando assumiu, tinha uma difícil missão, que era controlar a hiperinflação, o objetivo que seus antecessores falharam retumbantemente. Itamar, após outros nomes não emplacarem para resolver este problema econômico, chamaria o então ministro das Relações Exteriores, o Fernando Henrique Cardoso, para ser o seu ministro da Fazenda em maio de 1993. FHC aceitou o desafio, começaria então a formar a sua equipe econômica. Entre os nomes escolhidos por FHC estariam os economistas que haviam atuado no Plano Cruzado em 1980, Pércio Árida e André Lara de Rezende, entre outros nomes. Com a equipe econômica formada, começaria então a formulação do Plano Real,
O Plano Real foi dividido em 3 fases. A primeira fase seria o equilíbrio das contas públicas, reduzindo gastos e estabelecendo privatizações, para assim aumentar a receita do Estado. Nesta fase, o governo propôs um aumento de impostos federais na casa de 5%, promoveria reformas no orçamento da União, para que pudessem manejar pelo menos 20% de recursos destinados a áreas específicas livremente. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Na segunda fase, promoveria a desindexação da economia, ou seja, os preços e valores que eram reajustados baseados na inflação seriam baseados no dólar, uma moeda mais estável. O novo indexador é a Unidade Real de Valor, URV, um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Ninguém é obrigado a usar a URV, só vai adotar esse indexador quem quiser. O governo vai dar o exemplo, ajustando seus impostos e tarifas a partir de agora pela URV. Neste período, foi incentivada a abertura econômica para que a área de serviços pudesse crescer e a indústria nacional também se modernizar. A ideia era simples: não faltar produto no mercado. Tarifas de importação foram reduzidas, favorecendo as indústrias no processo de modernização. Em contrapartida, houveram reformas bancárias para reduzir o acesso ao crédito para a população. E por fim, na terceira fase, foi a mudança na moeda. Em março de 1994 foi criada a Unidade Real de Valor, URV, que faria a transição do Cruzeiro Real para o Real. Durou até julho de 1994, quando o Real foi efetivamente lançado, no dia 1º de julho, e foi estipulado que R$1 equivaleria a 1 URV, que por sua vez equivaleria a 2.750 cruzeiros reais. Como eu disse anteriormente, a indexação da moeda ao dólar deu segurança. Com isto, o governo precisou obrigatoriamente aumentar as suas reservas cambiais e com isto atraiu dólares para o país, que foi extremamente necessário para se ter um estoque de dólar para assim fortalecer o real. A nova moeda brasileira estava muito estável, pois estava atrelada à variação cambial do dólar. Em julho de 1994, a inflação já estava a 10% ao mês, e no final de 1994, em menos de 1% ao mês. Economicamente, o Plano Real se mostrou eficiente, de maneira rápida, colocando a inflação sob controle, pareando-se com o dólar. Como eu disse anteriormente, o maior objetivo do plano era conter a hiperinflação. Sendo assim, o poder de compra do brasileiro se manteve baixo. Do ponto de vista político, o Plano Real enfrentaria resistência e desconfianças antes da implementação. Houveram resistências, principalmente no que se referia ao aumento de impostos. Entre a resistência estava o Partido dos Trabalhadores, do PT. Real não se sustenta depois da campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. FHC, com o sucesso do Plano Real, deixaria o Ministério da Fazenda em 1994 para disputar a presidência da República, tendo sido considerado o grande responsável pela estabilidade e pelo controle da inflação. Seria eleito no primeiro turno das eleições de 1994 com cerca de 55% dos votos, totalizando mais de 34 milhões de votos. Implementaria novas mudanças no Plano Real e seria reeleito presidente em 1998, também no primeiro turno. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Estamos também no Facebook e no Instagram. Nos siga também nessas duas plataformas. Desde já, eu conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.